quero falar com vocês hoje, nesse exato momento, sobre algo que Deus tem tocado muito forte no meu coração. Nesses últimos meses, Deus tem falado isso comigo, e essa palavra vai entrar no seu coração, então eu quero que você anote ela agora, nesse exato momento. Porque se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, seria: não despreze ninguém. Não despreze ninguém. E essa mensagem tem me tocado já vai fazer algum tempo, e eu guardei ela por 3 partes e 3 histórias de uma mesma situação. E essa palavra tocou muito forte o meu coração, e hoje ela vem ministrando muito comigo, e eu queria também poder compartilhar ela com você, pois eu sei que vai te edificar muito em nome de Jesus. Começando essa palavra, eu queria falar para você algo que Deus tem me tocado muito, que seria o quê? Não julgue o livro pela capa, não julgue ninguém simplesmente pela aparência, não julgue ninguém porque essa pessoa é mais nova ou ela é velha demais, pois ela tem pouco estudo, ou você acha que por ela ser olhar com você com um olhar mais sério, ela é mais arrogante, mais orgulhosa, ela é prepotente ou algo do gênero. Não faça isso com ninguém, não julgue nenhum livro pela capa, não faça esse tipo de coisa, pois Deus ele tem uma maneira de tratar com cada um, Deus tem um modo de tratar com cada um, e as qualidades dos outros te ajudam também. Então quando eu falo para você não desprezar ninguém, é desse sentido, é nessa maneira. A gente vai aprender nessa primeira história, em Juízes capítulo 11, versículo 1, o pastor Tiago vai colocar aqui na tela para mim, algo interessante que aconteceu, algo familiar também que aconteceu, porque isso aconteceu dentro de uma família, e eu quero mostrar para vocês que a gente não pode agir dessa maneira, porque meu irmão, na vida financeira, você vai ser um grande empresário, você que vai abrir um grande comércio, você vai precisar de funcionários, de pessoas que sejam seu braço direito, de pessoas que você vai poder te auxiliar, certo? Eu não estou falando uma coisa certa? Você quer ser empresário, não é assim que funciona? Você vai precisar de uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, correto? Correto? Então eu vou te mostrar aqui nessa história, que uma pessoa ela foi desprezada por algumas outras pessoas, e lá na frente foi ela que foi usada para conseguir vencer uma batalha. Olha que interessante, em Juízes capítulo 11, versículo 1. Era Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté, e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobé. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobé. E disseram a Jefté: vem, sê-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Olha que interessante essa história. Por conta de Jefté ele ter nascido de uma mulher prostituta, algo ali estava errado. E o que aconteceu? O próprio pai teve uma outra mulher, e essa outra mulher gerou outros filhos. E esses outros filhos, eles estavam rejeitando a Jefté. E é o que muitas vezes a gente acaba fazendo com algum irmão, com alguma pessoa, ou até mesmo a gente acaba rejeitando a própria palavra. A gente rejeita uma situação, rejeita uma bênção, porque aos nossos olhos ela não é certa, porque da nossa maneira não é uma bênção. Então a gente acaba rejeitando, e mais para frente, aquela situação que pra gente era negativa, que pra gente era uma má pessoa, essa pessoa que acaba nos ajudando. Meu irmão, como eu falei para vocês aqui, não julgue o livro pela capa. Não é porque a pessoa ela é menos culta que você, que ela não pensa da mesma maneira que você, que ela é alguém do diabo. Não é porque alguma palavra foi de confronto com você que você deve rejeitar.
Porque por vezes a gente acaba fazendo isso, aceitando aquela palavra que fala do nosso coração, aceitando aquela palavra que vai de encontro conosco, que nos conforta, mas quando uma palavra mais uma repreensão, a gente acaba negando os fatos. Quero mostrar aqui para você, meu querido amigo, que Jefté era alguém que foi negligenciado pelo próprio irmão, pelos próprios irmãos, como José, como até mesmo Davi, que a gente daqui a pouco vai ver também. E eu quero mostrar aqui que a gente não pode fazer isso, meu querido amigo. Não é porque alguém tem menos qualidades, não é porque alguém você vê mais defeitos, que essa pessoa ela é desprezível. Porque, meu querido amigo, você pode saber de uma coisa, e você sabe que a palavra fala isso: Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir o quê? O quê? Então, a mesma maneira, a gente acaba negligenciando algumas pessoas porque ela fez alguma coisa que a gente não gostou. A gente acaba negligenciando alguém porque ela fez algo que aos nossos olhos não era certo. Mas aquela pessoa lá para frente vai ser aquela que vai dar uma palavra de vida para nós. Você que está em casa, a mesma coisa. Você trabalha ao lado de algum funcionário e você não quer falar com ele porque alguma coisa ele fez e você para de falar. Mas talvez lá para frente aquele funcionário que vai poder te abençoar, que vai virar um gerente futuramente, que vai virar o chefe futuramente. Olha que interessante que acontece aqui no caso de Jefté, no versículo 8: e disseram os anciões de Gileade, Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco, combatemos contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre nós os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para o combate contra os filhos de Amon, o Senhor nos dar diante de mim, então vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Aí no versículo 32, olha que relata: assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu-os na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, e 20 cidades, e até Abel-Querarim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então pera um pouquinho, aquela pessoa que lá no começo da história foi rejeitada, foi abandonada, foi a mesma que não deixou com que a guerra fosse perdida. Vocês entenderam que por vezes a gente acaba rejeitando aquele que vai nos ajudar a vencer uma batalha de nossa vida? Não rejeite ninguém, porque talvez a pessoa que você esteja rejeitando é a pessoa que vai te ajudar na batalha. A pessoa que talvez você está rejeitando é aquela pessoa que vai te dar uma palavra de ânimo, vai fazer com que você não desista, vai fazer com que você percorra no caminho, vai te dar uma palavra para você poder abrir um novo comércio, vai ser aquele sócio que você vai ter, aquela pessoa que vai ser seu braço direito. Mas a gente acaba rejeitando. Por quê? Porque aquela pessoa aparentemente é alguém errado. Não julgue ninguém, não julgue ninguém, meu querido amigo. A gente rejeita as pessoas pelo nosso próprio entendimento, mas a gente tem que aceitar todos. Sabe por quê? Olha que interessante que a palavra de Deus fala. O pastor Tiago vai colocar aqui na tela para mim, João 13, versículo 34. João 13, 34. Olha o que fala: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis aos outros como vos amei. Então pera um pouquinho, é para a gente amar os outros como Jesus nos amou. E como que Ele nos amou? Não importando se a gente tinha falha ou não, Ele continuou ao nosso lado e nos usando. Então, meu querido amigo, às vezes você está trabalhando num lugar onde você não tem nem ousadia de olhar no rosto mais daquela pessoa por algo que ela fez contra você. Às vezes você está trabalhando em algum lugar que você não quer trocar uma palavra com alguém porque aquela pessoa fez algo mal contra você. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que a gente tem que perdoar. A palavra de Deus é clara quando diz que a gente tem que amar os outros. E tem que quebrar o nosso ego, tem que quebrar o nosso orgulho isso. Essa é a vida cristã, é entender que não é feito da nossa maneira, mas é feito da maneira de Deus. Não é feito da nossa vontade, mas é feito da vontade de Deus. Então se você está fazendo isso, pare nesse exato momento. Porque parece que não vai dar em nada aquela pessoa, mas sempre aquela pessoa que não dá em nada é aquela que vira um grande líder, porque é aquela que é grandemente usada. Olha o que diz agora em Filemão,
Só tem um capítulo, né? Filemão 10 e 11. 10 e 11. Olha, Filemão 1, capítulo 10. Olha o que diz. O pastor chega aqui na tela pra gente. Filemão 1, 10. Isso. Peste por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. 11. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Espera aí. Antigamente, para Filemão, Onésimo era rejeitado. Passou um tempo com Paulo e ele aprendeu. E agora Onésimo, aquele homem que antigamente não era nada, ele era muito útil, tanto para Paulo quanto para Filemão. O que isso mostra para a gente? Que o tempo ele muda as pessoas. E tem gente que para você antigamente te fez muito mal. Tem gente que para você antigamente era alguém desprezível, era uma pessoa falsa, uma pessoa arrogante, mas ela mudou, porque da mesma maneira que você mudou, os outros também mudam. Então por que você não volta a falar com aquela pessoa? Por que ainda você continua a tratar de indiferente aquela pessoa? Pensando que somente você mudou e o outro não pode mudar. Por quê? Porque a história para você continua, mas naquela pessoa para. Mude. Entenda, meu querido amigo, que todo mundo muda. Então você tem que também perdoar. Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Perdoa aquela pessoa que manchou a sua história, manchou o seu nome. E volte a conversar. Porque da mesma maneira como foi Onésimo muito útil para Filemão, essa pessoa pode se tornar muito útil para você também. É alguém que vai te ajudar, algum companheiro de batalha, é um amigo que você perdeu por uma questão que ele fez ou falou, mas hoje em dia é alguém que vai te ajudar, é alguém que vai te levantar, vai te reerguer, é alguém que vai poder abrir uma porta de emprego para você, ou você vai abrir uma porta de emprego para essa pessoa, e ela vai te dar frutos da empresa. Logicamente, a gente tem que olhar o fruto daquela pessoa. Só que tem gente que a gente não está olhando nem o fruto, não quer olhar, porque a gente sabe que ela mudou, mas o nosso orgulho, o nosso ego faz com que a gente olhe para outras questões. A gente não quer matar o nosso eu, a gente quer continuar dizendo que a gente está certo. Mas meu querido amigo, tome cuidado. Onésimo agora era muito útil para Filemão. Então, a mesma coisa para você. Saiba que as pessoas mudam. Saiba que as pessoas elas possam ser transformadas, como você também foi transformado. Olha que interessante que a palavra de Deus ela fala no livro de primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Primeira carta a Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ter exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então é para não desprezar ninguém, nem os outros nos desprezar, nem a gente desprezar os outros. A gente trata a nossa vida de uma maneira totalmente diferente, porque com a gente nos colocamos como vítima, mas com os outros sempre colocamos ele como o causador de algum estrago. Então a gente não quer mais conversar, não quer mais papo, porque não tem mais solução, porque é um ponto final. Meu querido amigo, já pensou Jesus faz a mesma coisa com você? Dá um ponto final também? Acaba de uma vez por todas? Já pensou? Se você trata alguém, já pensou Jesus trata da mesma maneira como você trata os outros? Não vou olhar mais na sua cara. Imagina a situação da sua vida como vai ficar. Jesus não olhando mais para a sua cara. Olha como vai ficar a sua situação. Já pensou Jesus não vai mais com você? Não vai mais com a sua cara? Jesus não tem mais confiança com você? Já pensou que Jesus para de te dar resposta? Para de te contar segredos? Já pensou que Jesus para de te abençoar? Mas é isso que você faz com os outros. Vocês entenderam? É isso que eu estou falando para vocês, meu querido amigo. Se Jesus trata nós dessa maneira, então temos que tratar os outros também. E é por isso que muitos erram na vida financeira. É porque não deixa os outros continuarem com a gente mesmo sendo falhos, pois a gente também é falho. A gente despreza as pessoas, principalmente pela condição financeira dela. E aí o que acontece? A gente acaba no pouco não sendo fiel e no muito a gente não consegue.
Porque aquela pessoa que, como eu falei para vocês, a gente acaba rejeitando, é aquela mesma pessoa que nos vai fazer ter um grande sucesso. Não é porque o outro tem erros que a gente tem que desprezá-lo. Pelo contrário, tratar os outros com amor, pois é os outros que também podem nos dar uma resposta que a gente sempre sonha em ter. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Olha o que diz aqui, versículo 28. Primeiro livro de Samuel, 17, 28. Olha que interessante. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, está falando de Davi, né? Acendeu-se a ilha de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então, pera um pouquinho, pera aí. Davi era segundo o coração de quem? De quem? Mas o que está falando ali? O que Eliabe fala para Davi? O que ele fala ali? Bem conheço o quê? A tua presunção é a maldade do quê? Do quê? Espera aí, então Davi era segundo o coração de quem? De Deus. E para Eliabe o coração de Davi era o quê? Era mau. Espera aí, aquela pessoa que Deus tinha como amigo, para Eliabe era uma pessoa maldosa. Então, meu querido amigo, você pode perceber que a gente às vezes trata alguém dessa maneira, pensando que porque a gente não vê os outros orando, pensando que a gente não vê muitas vezes a pessoa lendo a palavra, a gente julga pela característica, né? Julga pelo linguajar, julga pela vestimenta, a gente fala assim: essa pessoa é mau, essa pessoa não presta, não vai ser um grande líder. E é aquela mesma pessoa que Deus está levantando para derrotar Golias. Meu irmão, tome cuidado. O coração das pessoas, como você tem olhado. É a mesma coisa que aconteceu com Samuel. Samuel não foi diferente. Ele olhou a quem? O irmão mais velho, Eliabe, estava olhando ele. Mas quem que Deus tinha guardado? Davi. A mesma coisa aconteceu com a família. Às vezes você está fazendo isso com um familiar seu. Às vezes ele não é salvo. E você está falando assim: ele não vai ter jeito mais não. Esse aí acabou para ele. É um avô seu que já está avançado em idade, algum familiar seu que é muito novo, você está vendo que ele é muito birrento, não, essa pessoa vai ser assim para sempre. Toma cuidado como que você olha para o coração dos outros. Para Eliabe, Davi não tinha que estar na guerra. Se Davi não estivesse na guerra, Golias não seria vencido. E às vezes você está fazendo o quê? Está impedindo de um Davi derrotar o Golias que persegue a sua vida. Às vezes você está impedindo de alguém te ajudar, porque para você aquela pessoa não presta. Tome cuidado. Não é porque aos seus olhos aquela pessoa está errada. Ore, peça direção a Deus, veja o fruto dos outros. Para de ter um ego lá em cima e pensar que os outros sempre o seu pé está amarrado. Olha o que aconteceu no versículo 29, olha isso. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, há razão para isso? 30. E desviou dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Versículo 31. E ouviu as palavras que Davi havia falado, as anunciar a Saul e mandou em busca dele. Então, pera um pouquinho. Você pode perceber, meu querido amigo, que sempre a gente infelizmente acaba fazendo isso. E o pior, além de a gente tratar mal aos outros, a gente acaba também falando mal dos outros para os outros. Vocês conseguem entender? Que é uma bola de neve? A gente sempre tende a fazer esse tipo de coisa. Como mostrei para vocês, para Eliabe o coração de Davi era mau, mas para Jesus, para Deus na verdade, naquela época do Velho Testamento, para Deus o coração de Davi era segundo dele. Então o que acontece? A gente está olhando o coração dos outros, pensando da nossa maneira, achando que o nosso lado está certo, mas Deus está olhando para nós dizendo: você está errado, porque é Ele que vai vencer a batalha, é Ele que vai vencer a guerra. Então tome cuidado, para você não estar afastando aquela pessoa que vai vencer a sua guerra, aquela pessoa que vai vencer a sua batalha. Versículo 48, olha o que fala, versículo 48. 17:48. Isso se deu o que? Levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Versículo 49, e Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cavou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra.
Versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e matou-lhe, cortando com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campinho era morto, fugiram. Espera um pouco. Para Eliabe não era o certo, para Deus foi vencedor da guerra. Para Eliabe era o perdedor, para Deus era o vencedor. Para Eliabe não tinha ninguém que pudesse salvar, muito menos o irmão lá que ficava cuidando das ovelhas. Para Deus era aquele que cuidava das ovelhas que venceria a batalha. Mas tem horas que não somos o Davi, tem horas que somos o Eliabe. Tem horas que não somos quem vai colocar a pedra na cabeça do gigante. Tem horas que somos nós que estamos impedindo o Davi de ser levantado. Meu irmão, nem sempre somos a resposta dos outros. Às vezes a gente precisa de uma resposta da parte de alguém, de algum familiar, alguma ajuda financeira, alguma ajuda espiritual. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Jesus é perfeito. Ele sim é perfeito. E da mesma maneira que Onésimo ajudou a Filemão, a mesma maneira acontece conosco. Somos irmãos de fé, somos crentes e precisamos da ajuda dos outros. Então deixe os outros te ajudarem. Deixa os outros serem usados. E aquela pessoa que para você julga estar errada, pode ser ela que vai ter a espada que vai vencer a sua batalha. Olha que interessante que a palavra de Deus fala aqui em Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer até ante o tribunal de Cristo. Então, meu irmão, o seu milagre, a resposta que você precisa, pode estar com aquele que para você não vale mais nada. Porque Jesus não trata ninguém como nada, e você não deve fazer o mesmo. Todos nós somos falhos, mas Deus nos usa para abençoar a vida dos outros. Se a gente começa a agir como se a gente fosse o top e tratar os outros como a ralé, a gente vai perder batalhas que vão ser vencidas, pois gigantes podem se levantar sobre a nossa vida, e vai ser um Davi lá no campo que vai derrotar ele. Saiba, meu querido amigo, você precisa também dos outros. Olha que interessante que diz Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, 10. Olha que interessante. Vede, não despreze algum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre vêm à face de meu Pai que estão nos céus. Então peraí, é para não desprezar nenhum pequenino, naquela pessoa que começou agora na fé, alguém que você para você não tem nem palavra, que essa pessoa vai ter palavra, começou agora, que ela vai ter palavra para mim, ela vai me ajudar em alguma coisa, nem tem moral aqui. Mas a gente trata assim, não tem nem moral aqui dentro, o que vai ter moral aqui? Toma cuidado, aquele que não tem moral às vezes é o que vai ter mais moral lá na frente, aquele que é o menor da casa, porque a palavra não fala, o último vai ser o quê? Não vai ser? Aí você está tratando o último como o último. Aqui na casa de Deus, às vezes, como eu falei, às vezes você despreza a oferta que você está dando. Às vezes você despreza o dia da semana que você está indo na igreja. Por quê? Porque você despreza uma oferta que você poderia lançar na casa de Deus, que para você não é nada, mas é aquela oferta que você lançar naquele dia determinado, que vai te abençoar, que vai abrir a porta de emprego para você. Às vezes você está desprezando uma palavra de algum dia, ou você está desprezando ir na igreja em algum dia, mas vai ser aquela palavra que vai te abençoar. Não despreze a oferta, não despreze ninguém, meu querido amigo. É naquele dia que você vai ser abençoado. Não é porque você acha que está errado que vai estar errado. Pelo contrário. Lembra aquela mula à frente de Balaão? Balaão que estava fazendo o que aquela mula? Estava fazendo? Batendo a todo tempo. Mas é aquela mula que estava fazendo a segurança dele. Como da mesma maneira aqui. Meu irmão, tome cuidado. Para muitos,
você está no caminho certo, tendo uma razão correta. Mas vigia. Às vezes tem uma mula na sua frente, você está batendo ela torta à direita, mas ela que está te segurando para que você não corra risco de perder. Saiba disso. Saiba que a sua vitória, ela está à pronta entrega. Você vai tomar posse da sua bênção, mas a resposta por vezes é de alguém que antigamente você detestava e hoje se converteu, hoje é um homem de Deus, mas o seu orgulho e seu ego continua dizendo: aquela pessoa não presta, ela me fez muito mal, ela vai continuar pagando, ela não presta não, eu não vou nem orar mais por ela. A gente não age como Jesus. Se a gente agisse como Jesus, eu tenho total certeza que a gente faria diferente. A gente faria totalmente diferente. A resposta de algumas dúvidas que você tem está por vezes na mão daqueles que você ainda nem tem a oportunidade de conversar e nem olhar no rosto você mais olha. Saiba disso, meu querido amigo. Então, primeiro, faça como os servos de Deus fizeram, como Jefté. Jefté, ele estava no campo, mas o que aconteceu? Ninguém confiava, mas ele era a pessoa correta para vencer aquela batalha. Ou no caso de Onésimo, que para Filemão não prestava mais, mas ele que venceu a batalha. Ou no caso de Davi, que para Eliabe não prestava, mas foi ele que venceu a batalha. Meu irmão, tem batalha, como eu falei para vocês aqui agora há pouco, que vai ser vencida por aquele que você menos acredita, mas é aquele que tem a capacidade para vencer. Porque não é nos nossos olhos que Jesus guia esse mundo, e muito menos o seu caminho. Jesus, ele tem o jeito dele, a maneira dele. Então, trate os outros com amor e comece a olhar com um olhar diferente. Não julgando o livro pela capa. Não julgue ninguém pela capa. Não julgue ninguém dessa maneira. Saiba que você vai ser muito abençoado quando você começar a entender que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos seus olhos naturais, e não pelos sentimentos que você teve, não pelas emoções que algum dia te decepcionou, não pela frustração que você depositou sobre aquela pessoa, aquela confiança que você já que quebrou. Não é por isso que você tem que ser guiado. Não é por isso. Porque foi Pedro que negou Jesus, mas foi ele também que se tornou um apóstolo. E Pedro rejeitou ele? Rejeitou? Não rejeitou. Mas aquela pessoa que antigamente negou é aquela que vai poder anunciar boas novas na sua frente. É aquela que você vai ganhar para Jesus, e ela sim vai continuar um caminho com Jesus. Você vai passar o bastão para ela. Por vezes, aqueles que antes acabou nos negando, acabou nos desafiando, é aquele que também vai caminhar com a gente, vai estar lado a lado com a gente. Não despreze ninguém. Não guarde rancor de ninguém, não guarde mágoa de ninguém. De ninguém. Porque, como eu falei para vocês, uma resposta que você precisa na hora da angústia é talvez daquela pessoa que você sempre negou. Então saiba de uma coisa: se mantém fiel a Deus, firme com Jesus. Lógico que você não tem que ser tolo de você sempre ficar ganhando ou gerando confiança em alguém que você vê e que é uma pessoa má. Mas eu estou falando daquelas pessoas que já se converteram e mesmo assim você ainda trata com outros olhos. Deus sabe que você vai conseguir uma bênção grande, mas acredite e confie naqueles que para você é só um Davizinho no campo,